Galera, beleza? Vamos para mais uma questão de química da prova da UFSC Vestibular 2022. Agora a questão número 37. Acompanhe a leitura. Em 4 de agosto de 2020, a cidade de Beirute, capital do Líbano, presenciou uma das maiores tragédias envolvendo acidente com produtos químicos, causado pela explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, NH4NO3. Esse composto químico, utilizado como fertilizante agrícola e presente em formulações de explosivos, estava estocado no porto da cidade. O acidente matou mais de 220 pessoas, deixando aproximadamente 5.000 feridos e mais de 300.000 desabrigados. Infelizmente, explosões causadas por nitrato de amônio, aí ele deu a massa molar exata, ele calculou aqui pra gente, 80,05 gramas por mol. Esta é a massa molar bem calculadinha. Já causaram acidentes em países como Estados Unidos, França, China e até mesmo no Brasil. O nitrato de amônio, quando exposto a altas temperaturas, sofre decomposição térmica, gerando produtos gasosos, o que resulta em risco de explosão. A decomposição do nitrato de amônio é representada por, e ele deu a equação química. Bom, aqui tem as referências dos textos e da própria equação, tá? Essas referências a gente pode encontrar facilmente na internet. Eu vou avançar aqui, vou mudar o slide para a gente ter um pouquinho mais de espaço só para fazer a resolução das questões. Mas é a sequência aqui, a mesma coisa. Nós temos a equação de decomposição do nitrato de amônio sólido, formando o óxido de dinitrogênio, também conhecido como gás hilariante, no estado gasoso, e 2 mols de água, também no estado gasoso. Perceba que ele deu a variação de entalpia da reação. E ele coloca que essa reação é exotérmica. Mas, professor, ele não disse aqui que a reação é exotérmica. Verdade, não disse, com palavras, mas quando ele coloca o sinal negativo na variação de entalpia, já é indicação que a energia foi liberada. Então, nós estamos falando de um processo exotérmico. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas. Primeira pergunta. A decomposição do nitrato de amônio representa uma reação exotérmica. Está vendo o ΔH com sinal negativo? É sinal que a reação realmente é exotérmica. Bacana, né? Agora vamos ver as massas molares aqui. Primeiro, a massa aproximada do nitrato de amônio, 80 gramas por mol. A massa aproximada do gás hilariante, 44 gramas por mol. E a massa da água, 18 gramas por mol. Essas são as massas molares das 3 substâncias envolvidas. Bacana? E perceba um detalhe também, é que nessa equação química balanceada, cada 1 mol do sal origina 1 mol de gás hilariante e 2 mols de água. Isso quer dizer que, na proporção, tudo que acontecer com o sal vai acontecer com o gás hilariante na mesma proporção e com a água em dobro. Então, se eu tivesse 2 mols de sal, iria originar 2 mols do gás hilariante e 4 mols de água. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, retomando aqui. Primeira afirmativa 01. A decomposição do nitrato de amônio representa uma reação exotérmica. É verdade, porque o ΔH tem sinal negativo, o processo é exotérmico. Segunda afirmativa. A decomposição de 16,1 gramas de nitrato resulta na formação de 0,201 mols do gás hilariante e 0,402 mols de água. Então vamos lá. Vamos calcular isso primeiro. A gente tem aqui a massa molar do nitrato de amônio. E eu queria lembrar para todo mundo que quando você tem a massa molar e você tem a massa da amostra, você pode achar a quantidade de mol. Como é que a gente faz? É a massa sobre a massa molar. Então, nós vamos fazer assim. Ó. Ele disse para a gente que tem 16,1 gramas do nitrato de amônio. Eu vou dividir 16,1 pela massa exata que ele deu. Coloquei aqui o valor aproximado, mas ele deu o valor exato. Vamos fazer a divisão. Então, nós achamos 0,201 mols. Beleza? Essa é a quantidade em mols do nitrato de amônio. Só que se o nitrato de amônio vai decompor em 0,201 mols, vai formar 0,201 mols do gás hilariante e vai formar o dobro, 0,402 mols de água. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. O item 2 está correto. Bacana? Legal? Tranquilo, né? Vamos ver o item 4 agora. O que é que ele fala aqui para a gente? A porcentagem em massa de nitrogênio no nitrato de amônio é 17,5%.
Bom, a gente vai calcular de novo a massa molar. Vamos trabalhar com valor aproximado para a gente ganhar tempo, 80 gramas por mol. A gente vai fazer assim, ó. A massa molar do nitrato de amônio é igual à massa de 2 nitrogênios mais a massa de 2 átomos de hidrogênio mais a massa de 3 átomos de oxigênio. Eu tenho que pegar a massa desses elementos, multiplicar pela quantidade que eles estão presentes na fórmula e depois eu totalizo. 2 vezes 14, que é a massa de cada nitrogênio, dá 28 gramas. 4 vezes 1 é a massa de cada hidrogênio, dá 4. 3 vezes 16, 16 é a massa de cada oxigênio, dá 48. A soma de 28 mais 4 mais 48, 80 gramas por mol. Essa é a massa do sal. Mas para eu chegar em 80 gramas por mol, eu usei 28 gramas por mol de nitrogênio. Então, para cada 80 gramas do sal, tem 28 gramas do nitrogênio. 80 gramas é o todo. Esse todo vale 100%. E os 28 gramas só do elemento nitrogênio vale quanto? Vale X. A gente faz uma regra de 3 simples e direta e acha a porcentagem de 35%. Portanto, o item 4 está errado. O item 4 está errado. Mas presta atenção para um detalhe. Se o candidato tivesse se confundido e no lugar de considerar 2 átomos de nitrogênio tivesse colocado apenas 1, nessa regra de 3 ficaria 80 para 100%, 14 estaria para X. Esse X daria exatamente 17,5. Então, o elaborador da questão já pensou num erro provável, que o candidato poderia se confundir e não considerar 2 nitrogênios, apenas 1 nitrogênio. Bacana? Vamos ficar atento para esses erros prováveis. O item 8 agora. O que é que fala o item 8? Conforme a reação de decomposição, para produzir 180 gramas de água, seriam necessários 90 gramas de nitrato de amônio. Atenção agora, vamos lá. Ele está falando que ele quer produzir 180 gramas de água. Por essa equação, a gente tem aqui 1 mol de nitrato formando 2 mols de água. Então, a massa molar do nitrato é de 80 gramas por mol. Iria formar 2 vezes 18 gramas por mol de água. Então, seria 80 gramas do sal, originando 2 vezes 18, 36 gramas de água. A proporção seria assim: 80 gramas de nitrato de amônio daria origem a 36 gramas de água. Mas no item, ele pediu 180 gramas de água. Então, eu vou colocar 180, está para Y. Aqui já deu para ver que não vai dar 90, né? Por quê? Olha lá, de 36 para 180, houve aumento de 5 vezes. Isso quer dizer que de 80 para Y também iria aumentar 5 vezes. Portanto, o Y vale 400 gramas. Vamos fazer a regra de 3 formal? A gente vai achar também 400 gramas. Portanto, o item 8 está totalmente errado. Esse item 8 já dava para perceber no olho. Pronto, bateu o olho já ia ver que estava errado. Se 80 gramas formam 36, para formar 180, eu não vou usar apenas 90 gramas do sal. Teria que usar muito mais. Vamos conferir o item 16? O poder destrutivo da explosão resulta da rápida compressão dos gases que são produzidos por decomposição do nitrato de amônio em alta temperatura. Ora, fala sério. O início, o reagente era sólido. Vai dar origem a gases, então vai ter aumento de volume. Porque nem tinha gás no início, agora formou. E essa formação de gases se deu em alta temperatura. Então não ocorre uma rápida compressão, e sim uma rápida expansão. É essa expansão que gera o poder destrutivo desse processo de decomposição do nitrato de amônio. Nesse caso, a questão número 37 só tem 2 itens corretos, item 1 e item 2. Então, a resposta seria a soma 03. Beleza? Galera, alguma dúvida? Achou essa questão um pouquinho mais difícil? Comenta aí, deixa nos comentários o que você está achando da resolução. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima resolução.